O técnico Glauber Ramos está de volta para comandar o Goiás nos próximos 6 jogos, ou nos últimos 6 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de falar sobre isso, eu quero ressaltar o seguinte. Eu coloquei uma frase na rede social, uma frase que não é minha, uma frase que a torcida do Goiás adotou em 2018, quando o time disputou o Campeonato Brasileiro da Série B e que teve algumas dificuldades no final, que os resultados ajudaram e o time acabou subindo para o Campeonato Brasileiro da Série A, de que a Série B estava expulsando o Goiás. E quando eu disse isso e coloquei na rede social, e graças a Deus há uma repercussão muito grande no que a gente fala na PUC TV, no que a gente publica, isso significa que o nosso trabalho está sendo visto, eu tive a informação de que pessoas no Goiás ficaram chateadas com essa declaração. Não que eu precise dar alguma satisfação, mas é bom eu explicar. Porque geralmente no comentário, quando a gente escreve ou quando a gente fala, a gente usa figuras de linguagem. Isso acontece com livros, isso acontece no dia a dia. Por exemplo, no futebol, quando você fala um gol de bicicleta, não significa que o jogador entrou com a bicicleta dentro do campo e fez o gol. Que o jogador deu um carrinho, não significa que ele estava em cima de um carrinho dentro de um campo de futebol. São figuras de linguagem. Então, quando a gente diz expulsar da Série B, é porque o Goiás não pertence à Série B do Campeonato Brasileiro. E a Série B está rejeitando o Goiás. Não quer que o Goiás fique na competição. Isso significa que os resultados estão ajudando. Não significa que o time não esteja fazendo por onde sair. Até porque o Goiás está fazendo por onde. Mesmo que tenha muitas dificuldades. Mesmo que não tenha atuações regulares. Mas o time está fazendo um bom campeonato. A equipe do Goiás é competitiva. E olha, foi montada em cima da hora. Há um mês de começar a competição. Trouxeram jogadores que muitos não se conheciam pessoalmente. Quanto mais que tivessem jogado juntos. Ou tivessem jogado contra. Um time que se conheceu durante uma pré-temporada de apenas um mês. 3 jogos treinos e durante os jogos. E a equipe se mantém durante todo esse período do campeonato, na maior parte do tempo, entre os 4 primeiros da competição. E por último, os resultados vêm ajudando bastante, no momento em que o Goiás está oscilando na competição. Então, quem imaginava que o Confiança fosse ganhar do Guarani lá em Campinas? Quem imaginava que o CSA fosse ganhar do Vasco lá em São Januário? Quem poderia imaginar que o CRB disparasse agora a empatar com todo mundo? Passaria na cabeça de alguém que o Avaí iria perder para o Operário, o time que é um dos piores do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B? Pois é, os resultados estão ajudando. E uma maneira de falar isso é você usar algumas figuras de linguagem, entre elas de que a Série B está expulsando o Goiás. Os resultados estão ajudando, a Série B não quer o Goiás. E falta só o Goiás fazer a parte dele. E dentro dessa figura também está uma cobrança. Goiás, faça a sua parte. Goiás, o que aconteceu nos últimos jogos? Os resultados foram tão bons e você não fez a sua parte contra a fraca equipe do Londrina, lá no Paraná. Contra o Botafogo, talvez até ainda vai, mas poderia ter um pouco mais de coragem naquela partida. Goiás, você tem capacidade, já mostrou isso no campeonato. O que está acontecendo? Essa reflexão também serve como uma cobrança. Então é por isso que eu digo que a Série B está expulsando o Goiás. Até porque o Goiás, em termos de campeonato brasileiro, é um time de Série A. Foi assim que eu conheci. É assim que a história diz. Desde 1973, são mais de 40 participações no Campeonato Brasileiro da primeira divisão e poucas participações na Série B. E para conseguir subir, a diretoria fez uma troca. Tirou o técnico Marcelo Cabo e colocou agora o Glauber Ramos. Eles sentiram que lá dentro alguma coisa não estava caminhando como deveria.
E quem está lá dentro é que tem que ter essa percepção. Nós aqui de fora achamos estranho, mas vamos dar o voto de confiança, até porque as decisões, elas são certas ou erradas a partir do momento que o objetivo é alcançado ou não. O que eu sei é o seguinte, que o Glauber Ramos tem uma baita de uma oportunidade na carreira. Ele participou do rebaixamento para a Série A. Por sinal, ali ele fez um bom trabalho junto com o Augusto. O Goiás teve chances até a penúltima rodada. E teve chances muito pelo trabalho deles. Colocou uma garotada, reformulou o time no meio do campeonato e fez alguns jogos interessantes. No campeonato goiano, iniciaram com a prata da casa, aí o Augusto foi mandado embora no meio do campeonato, o Glauber terminou, pior participação do Goiás desde a década de 60. Desde quando disputou rebaixamento lá com o Riachuelo, na década de 60, não fazia uma campanha tão ruim. Então ele participou disso aí, mas ele tem a oportunidade de terminar 2021 com um acesso na carreira. E eu acredito que a condição para ele terminar com esse acesso, essa condição é muito boa. O cavalo está passando arriado. Uma oportunidade que todo auxiliar, todo treinador gostaria de ter. Você pega um time no G4 e você tem que mantê-lo no G4 até o final da competição. Fácil? Não é. Mas é menos difícil do que outros times. Por exemplo, complicado demais está para o Fernando Diniz. Complicado demais está para o técnico do Guarani. Difícil está para o Alan Al, técnico do CRB. Menos complicado está agora para o Glauber Ramos. E quando o cara é auxiliar, ele fica ali ajudando o treinador principal. Só que as decisões são do treinador principal. E tem coisas que ele observa que ele poderia fazer diferente. Por exemplo, tirar o Felipe Bastos. É uma coisa que a galera estava pedindo, é um jogador que não se firmou ainda no Goiás. E voltar o Rezende. O Rezende estava se recuperando de contusão, ainda não estava 100%, agora está bem melhor, então ele pode jogar. Jogar o Diego no meio, voltar o Apodi. Então o Goiás já chega com uma escalação mais arrumada para enfrentar a equipe da Ponte Preta. E ganhando esse jogo, já vai dar uma confiança muito maior para o jogo seguinte, contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Ganhar do Operário não é segredo. Muita gente já ganhou do Operário nessa competição. O Avaí tropeçou, então tem que tomar cuidado com o Operário. Aí depois tem o Coritiba em casa, um jogo equilibrado, mas que dá para o Goiás ganhar. Tem o Remo e o Guarani fora, vamos supor que o Goiás consiga uma vitória nesses dois jogos, e aí fica dependendo do último jogo contra o Brusque. Então nessa minha matemática aqui deu até 4 vitórias, e eu acredito que é perfeitamente possível. Então é isso que eu quero dizer, né? Que a Série B está rejeitando o Goiás. Só falta fazer a parte dele. E pelo jeito aqui não está muito difícil. É só o Goiás não se complicar.